Queridos, Tito capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, e diz assim a sagrada palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Amém. A palavra de hoje é uma palavra aos moços, baseada aqui no versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Meus irmãos, aqui no capítulo 2 de Tito, temos afirmado que Paulo está tratando aqui de um discipulado multigeracional dentro da igreja. E um discipulado multigeracional é um discipulado que ocorre com várias gerações envolvidas. No capítulo 2, que nós lemos, versículo 1, ele diz, tu, porém, falando para Tito, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E temos demonstrado que a preocupação do apóstolo Paulo não é que Tito fale o que convém à sã doutrina sozinho, através do púlpito da igreja, através da pregação, mas que isso ocorra através do envolvimento das gerações da igreja, uns com os outros, ensinando uns aos outros, sendo exemplos uns para os outros. No versículo 3, Paulo falou para os idosos, os homens mais velhos, né? Dizendo para que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Versículo 3 e até o versículo 5, o apóstolo Paulo fala para as mulheres mais velhas, como elas podem instruir as mais novas, especificamente as recém-casadas. Mas temos aplicado a palavra aqui às mulheres mais novas, né? As mais velhas ensinando as mais novas. Quem são as mais velhas? Então, a lógica é a seguinte: se você tem 18 anos e na igreja tem uma pessoa de 16, você tem que estar envolvida intencionalmente na edificação, no discipulado daquela que tem 16. Então, as mulheres, a gente viu na semana passada, o texto é polêmico para os dias de hoje, e chega a dar arrepio para alguns, porque fala que as mulheres mais velhas precisam ser sérias em seu proceder, não podem ser caluniadoras, e a palavra aqui, não caluniadoras, é? Vocês lembram? Vocês lembram? Felipe lembra? Não estava aqui, né? Não caluniadoras. A palavra lá, não é nem o significado, é a palavra grega. Diabo. Dizendo para as mulheres não serem diabos. Certo? Mas a palavra diabo significa difamador, né? Caluniador, aquele que se opõe a outra pessoa. E as mulheres não podem ser caluniadoras, as mulheres não podem ser escravizadas a muito vinho, as mulheres têm que ser mestras do bem, professoras do bem. E como elas poderiam ser mestras do bem? Instruindo as jovens a amarem o marido, a amarem seus filhos, instruir as jovens, versículo 5, a serem sensatas, a serem honestas. Vocês lembram do significado da palavra honestas? Hã? A pregação tem no YouTube, depois vocês olham lá. Hã? Não. Vocês lembram? A palavra honesto significa, não é honesto no conceito do nosso dicionário português. A palavra aqui tem a ver com pureza. As mulheres devem ser
puras, e as mais velhas devem ensinar as mais novas a serem puras. E pureza aqui tem a ver com sensualidade, castidade. E falamos que as mulheres mais velhas têm que ser exemplo de como as mais novas devem se portar, devem se vestir, e ensinar as mais novas a esperarem o casamento, não é? No namoro, é acerca da sua intimidade. Falamos também que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. É? Mas que machista. Mas é isso. Deus está falando. E eu estou mais com Deus do que com as feministas. Serem boas donas de casa. E ele diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós finalizamos na semana passada mostrando que muitas vezes o testemunho do Evangelho é maculado pelo mau testemunho de pessoas que vivem como não cristãs. Sendo crentes, vivem como não cristãs. Então, para muitos crentes, aliás, para muitos descrentes, crente pode beber, crente pode farriar, crente pode ficar com quantas pessoas quiserem, crente pode fazer várias coisas, porque elas viram crentes fazerem isso. Isso é uma mácula para o Evangelho do Senhor. Estamos falando de sã doutrina. E a vida, viver a sã doutrina é importante porque nós estamos testemunhando para o mundo a pessoa do Senhor Jesus. Ok? Então hoje o apóstolo Paulo, nós vamos trazer aqui a ênfase do apóstolo Paulo aos moços, né? Uma palavra aos moços, dizendo para que os moços, os homens novos, sejam criteriosos em todas as coisas. Agora tem um detalhe aqui interessante. Como eu disse, Paulo está estimulando aqui uma vida de discipulado multigeracional dentro da igreja. Agora, o aspecto do discipulado dos homens, dos rapazes, aparentemente não é muito enfatizado. A gente lê o versículo 2 e fala para os homens idosos serem de determinado padrão. Mas não diz, ensina os mais novos a serem assim. Só dizem como os mais velhos devem ser, o exemplo que eles devem demonstrar. Mas nos versículos 3 até o versículo 5, Paulo fala para as mulheres mais velhas, olha, sejam assim, não sejam assim, e instruam as mais novas a serem assim. Então há uma ênfase tanto para a mulher mais velha, quanto para a mulher mais nova, de como elas devem ser na igreja. Estão falando de mulheres crentes, né? Obviamente. Você não pode exigir isso de uma mulher não cristã, mas de uma mulher cristã, uma mulher de Deus. Uma mulher segundo Deus. Então, a gente vai até o versículo 5 e não tem muita ênfase sobre os rapazes. E aí, quem lê hoje do século 21, no ano 2024, olha, a Bíblia parece ser machista, porque dá mais ênfase para as mulheres, do que as mulheres devem ser, do que para os homens. Então, Paulo retorna ao tema dos homens no versículo 6. Essa palavra moços não está se referindo a moços em geral, a jovens em geral, mas aos homens mais novos. Certo? Aos homens mais novos. Então, a fala aqui é direcionada a um grupo no qual o próprio Tito estava inserido. Os homens mais novos aqui, os moços, e é interessante que quando a gente pensa em jovem, geralmente a gente pensa até os 20 anos. Até os 20 anos é jovem, ou até em algumas igrejas, eu lembro que participava da mocidade, e a mocidade às vezes tinha gente de 40, 50 anos, né? Então era jovem só porque não casou. Porém, é um pouco estranho, né? Mas, enfim, estranho assim, nada de etarismo aqui, tá? Viu, Arthur? Nada de etarismo. Mas estranho porque alguns se sentiam meio assim, né? Meio fora ali do grupo. Mas, no texto bíblico, os moços aqui são pessoas, são rapazes, homens, né? Abaixo dos 50 anos. Abaixo dos 50 anos aqui são considerados moços. São considerados homens novos. Abaixo dos 50 anos. Então, certamente, essa palavra aqui se aplica à maioria aqui dos homens aqui. E também vai se aplicar também às mulheres, certamente. A exortação de Tito, então, para
para a igreja aqui, para os rapazes, é que em todas as coisas sejam criteriosos. O que vem a ser, o que significa essa palavra criteriosos? O que significa ser criterioso? Eu vou aqui trazer três exemplos do Novo Testamento onde essa palavra aparece. Primeira, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Vocês lembram desse texto? Que lá em Marcos capítulo 5, nós temos um episódio em que Jesus teve que lidar com um homem possesso de um espírito imundo. Na verdade, quando ele se aproxima de Jesus perturbado, ele se ajoelha diante de Jesus e adora, né? Os demônios ficam perturbados. E aí, eu lembro de um pregador pregando nesse texto e fazendo a voz dos demônios, né? O pregador. Ele fazia: "Quem é que veio fazer aqui, Jesus?" Os demônios: "Vieste perturbar-nos." E Jesus pergunta para ele: "Quem você é?" Ele diz: "Eu sou legião, porque somos muitos", né? E aí depois os demônios rogam a Jesus que o mandem para uma manada de porcos, se eu não me engano, 2.000 porcos que havia ali. E aí Jesus envia aqueles demônios para os porcos descem no precipício, caem no mar e se afogam. Aquilo traz um grande alvoroço na cidade. As pessoas vão ver o que está acontecendo, quem foi que causou aquilo. Quando chegam lá no local, vê o homem endemoniado. O texto bíblico vai dizer que ele era um homem endemoniado, mas ele não é mais endemoniado, né? Mas virou o apelido dele, o endemoniado. Era um homem que ninguém conseguia prender ele. De noite ele ia para os sepulcros, vivia perturbado, ninguém conseguia acorrentar ele, ele quebrava as correntes. E quando as pessoas da cidade ali veem aquele homem, o texto bíblico vai dizer, né? Viram o endemoniado, agora não mais endemoniado, né? Mas coitado, ficou sendo chamado assim. O que tiver a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. Essa expressão, perfeito juízo, é a expressão para criterioso. Criterioso, que aparece em Tito 2, versículo 6. Uma pessoa que antes estava demoniada e agora está sã, ela é criteriosa, perfeito juízo, sensata. Lá em Romanos 12, versículo 3, nós temos essa palavra também aparecendo. Romanos 12, 3 diz: "Porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um." Então, Paulo ensinando os romanos a não terem uma autoestima elevada demais acerca de si mesmo. Não pense cada um a respeito de si mesmo, além do que convém. Mas pense com... Essa palavra moderação é a palavra criteriosos. Ou tendo um perfeito juízo, aplicando aí a palavra ao versículo anterior. E a ideia aqui desse versículo é que devemos fazer uma avaliação humilde e sóbria sobre quem de fato nós somos, por causa da graça de Deus. Uma autoestima elevada demais leva ao orgulho, né? Enquanto uma visão sóbria de si mesmo revela humildade. Então, quem vê a si mesmo com realidade, entendendo quem é, ele tem uma visão mais humilde acerca de si mesmo. Por outro lado, algumas pessoas podem pensar o seguinte: então eu devo me rebaixar, eu tenho que pensar de mim mesmo menos do que convém. Não, aí nós vamos estar indo contra a graça de Deus. Nós não estamos reconhecendo a graça de Deus. Então nós somos aquilo que Deus fez de nós. Não pense mais do que isso. Você não é... O mundo não gira em seu redor. O mundo não gira em torno de você. Você não é assim. Deus só pensa em você, não é? Tá bom? Deus nem dorme porque Ele só pensa em nós. Não é assim, não. Deus está tranquilo lá. Certo? Então, pensar com
moderação. Essa é a ideia de ter um juízo perfeito. Uma pessoa que avalia as coisas como elas são. Um outro texto, e aí a palavra moderação, criterioso, é usado aqui como contrário de loucura. Ele diz, o apóstolo Paulo diz, porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservarmos o juízo, é para vós outros. Então, o contrário de loucura é sanidade, né? Sanidade aqui seria a ideia de criterioso. Conservar o juízo é a palavra criterioso. Essa palavra você pode observar também na própria carta de Tito, é uma palavra que a gente já viu ela algumas vezes. No capítulo 1, versículo 8, Paulo diz que uma das características que um pastor tem que cultivar é a sobriedade. O pastor tem que ser sóbrio. No capítulo 2, versículo 2, Paulo diz para os homens idosos que eles devem ser sensatos. Então, a palavra sóbrio, no capítulo 1, versículo 8 de Tito, é a mesma palavra criterioso, no grego. A palavra sensata, ou sensatos, para se referindo aos homens idosos, é a mesma palavra criteriosos. E também no capítulo 2, versículo 5, Paulo diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem sensatas. A palavra ali é criteriosas. Veja que essa pregação aqui se aplica a todos nós. Porque Deus espera que todos sejamos criteriosos. Mas especialmente é uma palavra que deve ser enfatizada para os mais novos. Porque nem sempre são criteriosos. Nem sempre têm um perfeito juízo. Nem sempre pensa com moderação, né? E nem sempre tem uma mente sã, uma mente sadia. Agora, quando a gente vai lendo a carta de Tito, a gente vai percebendo também que existem outras palavras relacionadas com essa palavra criteriosos. Palavras ou termos, né? Domínio de si. Paulo diz que os pastores têm que ter domínio de si, capítulo 1, versículo 8. Diz que os homens idosos devem ter temperança, capítulo 2, versículo 2. Diz que os pastores não podem ser dados ao vinho, e uma pessoa que é dada ao vinho é o quê? Não é? Uma pessoa dada ao vinho é uma pessoa que não tem controle de si mesma. Paulo diz para as mulheres mais velhas também, as mulheres idosas, não sejam escravizadas a muito vinho. O vinho não pode ter domínio sobre uma pessoa, ela tem que ter domínio próprio, domínio de si mesmas. Então, a palavra que eu falei, né, que é uma palavra-chave aqui na carta de Tito, é a palavra autocontrole. O pastor Jonas Madureira diz que a carta de Tiago é uma carta de sabedoria no Novo Testamento, porque fala muito sobre sabedoria, como viver com sabedoria a vida cristã. E eu acho que Tito vai meio por esse caminho também. Porque um dos temas de Tito é como viver com sabedoria a vida cristã no mundo tenebroso. Num mundo onde as pessoas vivem em si mesmadas, num mundo onde as pessoas querem devorar umas às outras, num mundo onde as pessoas são egoístas, num mundo onde as pessoas são dadas à bebedice, às farras, às festas. Paulo diz: tenham cuidado, tenham autocontrole, sejam sensatos, sejam sóbrios, não sejam escravizados a muito vinho. Então, ser criterioso ou sóbrio é ser prudente, ter uma mente sã, uma cabeça que não está enferma, mas lúcida. Alguém criterioso tem uma mente capaz de pensar ou julgar com sensatez o mundo ao seu redor. Ser uma pessoa criteriosa é julgar o mundo como ele é. Observe, meus irmãos, novamente o versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ser criterioso tem a ver com a maneira certa de viver e agir conforme a sã
doutrina. É isso que está em jogo aqui. É viver a sã doutrina. Sã doutrina é o ensino da palavra de Deus, de uma maneira sadia. É a lei de Deus que vai determinar a sanidade da minha cabeça, da minha mente, das minhas ações. É a partir do referencial das Escrituras que eu vivo neste mundo. Isso é ser criterioso. Eu tenho uma palavra de Deus, eu encontro nela a vontade de Deus para a minha vida, e eu busco isso intensamente, independentemente das pressões que eu vivo neste mundo. Porque eu sou filho de Deus e devo viver como filho amado de Deus. Paulo diz que os moços devem ser criteriosos em todas as coisas, ou seja, em todos os aspectos. Isso quer dizer que cada área da nossa existência deve ser vivida sob a direção do Evangelho. Cada área da nossa vida, se você é cristão, obviamente. Se você não é cristão, você pode até fingir algumas coisas, mas não vai agradar a Deus, né? Sendo cristão, sendo filho de Deus, você vai viver em todas as áreas da sua existência com base no Evangelho. As escolhas que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, são moldadas pelo Evangelho. Isso é ser criterioso. Uma pessoa criteriosa, por exemplo, não mede o sucesso com base no que o mundo acha que é sucesso. O que é que o mundo acha que é sucesso? Estabilidade financeira. Enfim, não é necessariamente sucesso, mas algumas pessoas buscam. Sucesso é ter muito dinheiro, né? Mas estabilidade financeira. Talvez você seja mais moderado, não quer riqueza, mas quer estabilidade financeira. Um bom plano de saúde, ou ter dinheiro para pagar as consultas, né? O plano talvez não seja muito interessante, mas tenha dinheiro para pagar consultas e outras coisas. Você quer ter uma boa família, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Todas essas coisas são importantes para nós, não é? Quem não quer buscar uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom salário, uma boa família, não é? A estabilidade financeira, que é o sonho, né, de muita gente. Eu quero chegar à estabilidade financeira e chegar aqui sem pressão, sem vermelho, sem empréstimo, pagando no débito, né, ou no Pix, sem parcelar. Ai, amém? Quem recebeu essa palavra aí? Então, eu acho que é o sonho de todo brasileiro, né, poder chegar nesse ápice aí da vida. Muitos jovens perseguem essas coisas e ralam muito para isso, né? Nos estudos, no trabalho, usando toda a sua energia para alcançar essas coisas. Mas quem olha para a vida na perspectiva do Evangelho, busca, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus e pensando sobre o que Ele deseja para nós. Quem vive na perspectiva do Evangelho busca, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus e vive pensando em como Deus deseja, ou no que é que Deus deseja para nós. O Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a busca em primeiro lugar. Mas repare que isso sempre fica, muitas vezes, né? Não vou dizer sempre, mas muitas vezes isso fica em segundo plano. É quando der. As coisas de Deus é quando der. É quando puder, é se sobrar tempo. Eu preciso buscar os meus objetivos. Eu preciso alcançar os meus sonhos. Mas e os sonhos de Deus para a sua vida? Não é? E como eu disse, você pode buscar essas coisas, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Um jovem criterioso busca nas Escrituras qual a vontade de Deus para a sua vida e a persegue mais do que qualquer outra coisa. Ele busca a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus mais do que qualquer outra coisa. Ser criterioso implica em tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a minha vontade,
Não tomar decisões de acordo com a vontade da minha família, por mais preciosa que seja a minha família. Não tomar decisões baseadas na vontade da minha igreja, por mais preciosa que seja a minha igreja. Não tomar decisões com base nos meus amigos, por mais preciosos que sejam os meus amigos. Um jovem criterioso busca tomar decisões segundo a vontade de Deus. É o que Deus quer. É o que Deus quer para mim, o que Deus quer na minha vida. O jovem criterioso analisa, avalia as suas decisões, avalia se as decisões que ele deseja tomar se enquadram em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é virtuoso. Ele avalia se as decisões que ele vai tomar vai causar prejuízo para a sua família, vai causar prejuízo para a sua igreja, vai causar prejuízo para os seus amigos. Paulo que nos ensinou isso em 1 Coríntios, que quando a gente vai fazer alguma coisa, tomar alguma decisão para a nossa vida, nós temos que analisar também o impacto que isso vai ter para as pessoas que estão ao nosso lado. E muita gente, não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não, no cristianismo não é assim. Na igreja não é assim. Eu avalio minhas decisões também, não só, mas também com base no impacto que isso vai ter na vida das outras pessoas. Por isso que Paulo dizia, a questão da carne tem muito a ver com isso, né? Se eu comer ou não comer, eu vou avaliar o impacto que isso vai ter na vida das outras pessoas. Pode não ter impacto nenhum para mim, mas vai ter impacto na vida de outras pessoas. Aí Paulo diz no capítulo 10 de 1 Coríntios, que ele buscava em tudo os interesses dos outros para que eles sejam salvos. Então eu avalio o impacto das minhas decisões, se vai afetar a minha família, vai afetar a minha igreja, vai afetar os meus amigos, vai afetar a mim mesmo, aquela decisão que eu vou tomar. Aquela decisão aquela coisa que eu estou planejando fazer, pensando em fazer, glorifica a Deus? Afeta o testemunho do Evangelho do Senhor? Isso que eu vou fazer, isso que eu estou pensando em fazer, essa decisão que eu estou pensando em tomar, exalta a pessoa de Jesus Cristo? Então, um jovem criterioso, ou um homem ou uma mulher de Deus, pessoas criteriosas, sensatas, sóbrias, avaliam as suas decisões com base na vontade de Deus. Pessoas criteriosas não tomam decisões de acordo com o que o mundo sugere, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Nessa semana, nós tivemos algumas perdas, né? Algumas pessoas próximas a nós, a família do irmão Elias teve perda do Reinaldo. Essa semana meu avô também, no mesmo dia do seu Vanias, meu avô faleceu. Seu Vanias. Mas seu Vanias, falando especificamente sobre seu Vanias, ele partiu essa semana, foi para a glória. E ele teve toda uma vida dedicada ao Senhor. Ele morreu com 90 anos. 90 anos é chão, certo? 60 anos de casado. Eu quero chegar lá. Com a minha gatinha que está ali. Depois eu faço esse corte aqui no vídeo para ela. Mas seu Vanias faleceu com 90 anos. Crente no Senhor Jesus. Vocês sabem com quantos anos ele se converteu? 8 anos. Faça as contas. 82 anos servindo a Jesus Cristo. 82 anos. 82 anos. Gente, eu sou crente há uns 14. Me converti há uns 9 anos também. 8, 9 anos. Muitas pessoas vão
quando vê uma pessoa se convertendo cedo, ele pensa o seguinte: olha, está desperdiçando a vida. Tão jovem, uma criança ainda virando crente. Que desperdício. Uma criança vai viver tua vida, vai aproveitar. Um São João desse aí, tu está indo no culto, o maior São João do mundo, e tu no culto, podendo estar fazendo as coisas que todo mundo está. Um bocado de jovem está lá, os teus colegas da escola estão lá, da faculdade estão lá, e tu está na igreja, sendo besta. Então, seu Vanias se converteu aos 8 anos de idade, morreu aos 90, 82 anos. E quem vê pensa que a vida foi desperdiçada. Muita gente diz que deve se aproveitar a vida. E esse aproveitar a vida não tem muito a ver com aproveitar a vida da maneira de Deus. Alguém que entrega a vida na sua juventude estaria desperdiçando a vida para muitas pessoas. Só que essa maneira de encarar a vida, de encarar a juventude, é uma maneira mundana de achar que está desperdiçando a vida. O cristão, em sua juventude, pode desfrutar de uma alegria tremenda servindo a Cristo, se ele vive de uma maneira criteriosa. Gente, é só ler Eclesiastes. Dá para viver a vida curtindo ela. Lembra do filme? Curtindo a vida? Não adoidado, mas ajuizado. Irmãos, crente curte. Eu lembro de uma conferência de jovens, eu acho. O título era: Quem disse que crente não pode se divertir? E crente se diverte demais, irmãos. Crente é feliz demais, eu sou feliz demais. Eu sou uma pessoa plenamente realizada. Como o Belchior disse, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Boletos eu tenho, dinheiro não. E sou plenamente feliz. Se eu morrer hoje, eu morro bastante satisfeito. 32 anos, vou fazer 33 essa semana. Morro pleno. Me converti aos 8 anos, ou 9 anos, eu não lembro. A minha coisa, era uma criança. Mas a alegria daquele dia é a mesma que eu estou tendo agora, nesse momento, falando com vocês. As pessoas pensam que você está desperdiçando a vida se você vive ela para Cristo. Na verdade, você está aproveitando a vida. Mas você precisa viver ela de uma maneira prudente, com sabedoria. Ou então você vai, de fato, você estará desperdiçando a sua vida. E tem muita gente, jovem, eu vou dizer isso porque eu já fui jovem. Jovem não pensa muito. Viu? Desculpe aí, jovem não pensa muito. Nisso que eu estou dizendo. Você pensa, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei tomar decisões, eu sei guiar a minha vida. Lá na frente você vai se arrepender. E dói demais se arrepender. Eu tenho muitos arrependimentos. E tem muito a ver com a juventude. O que eu desperdicei na escola, com os amigos, com as influências que eu tive, que eu poderia ter compartilhado Jesus para aquelas pessoas. E não fiz isso porque eu desperdicei boa parte da minha juventude. Aí chega lá na frente e você se arrepende. Dói o coração. E muita gente está desperdiçando a sua vida, vivendo de uma maneira imprudente, sem sabedoria. Uma verdadeira loucura, usando a juventude de uma maneira desgraçada. E muitos jovens têm morrido assim. Seu Vanias faleceu aos 90 anos, com as pessoas no funeral dele cantando glórias a Deus. Muito jovem morrendo cedo, dizendo que estava aproveitando a vida, curtindo a vida adoidado, mas morrendo cedo. Precisamos viver
criteriosamente. Finalizo trazendo algumas aplicações. Primeiro, jovens precisam de orientação. Se você é jovem ainda, se você é jovem, encontre alguém para discipular. Se você é jovem, encontre alguém que possa lhe ajudar a crescer. E se você é mais velho, encontre um jovem para discipular. Encontre alguém mais jovem do que você para discipular. Se você está entre um e outro, isso quem diz é Tim Chester, se eu não me engano. Ele diz isso. Se você está entre um e outro, entre o jovem e o novo, ou entre o jovem e o mais velho, seja discipulado pelos dois. Ou discipule os dois. Faça ambas as coisas. Em segundo lugar, muito importante, especialmente para quem é jovem, não siga o seu coração. Não siga o seu coração. Você está me ouvindo bem. Você ouviu aquela música, você ouviu aquilo no filme, dizendo, siga o seu coração. Eu fiz o que estava dentro de mim, eu fiz o que meu coração pulsava. Não faça isso. É cilada, Bino. Obrigado. É cilada. Avalie suas decisões sob a orientação de Deus. Observe a orientação do Senhor. Não seja guiado pelo seu coração. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Você não conhece o seu coração. A gente não conhece de tal forma que o salmista, no Salmo 139, pede para Deus sondar. Né? A gente não conhece o coração. Aí Davi diz, acho que foi Davi, né? No Salmo 139, diz, Deus sonda o meu coração. Ele não está dizendo que Deus sonda e conhece. Ele está dizendo para Deus sondar, conhecer, ver se dentro do coração dele tem alguma coisa má e transforma, guiar pelo caminho eterno. A gente não conhece o nosso próprio coração. A gente se engana achando que sabe muito sobre nós mesmos. A gente se engana. Por isso, não siga o seu coração. Avalie suas decisões sob a orientação de Deus. A palavra de Deus. Aquilo que eu falei. Avalie se a sua decisão afeta as pessoas ao seu redor. Avalie se suas decisões glorificam a Deus. Avalie se suas decisões promovem o testemunho do Evangelho. Avalie se suas decisões promovem a exaltação da pessoa de Jesus. Vai ser fácil tomar decisão. Algumas vezes, especialmente jovens, se sentem num dilema moral sobre fazer ou não fazer determinadas coisas. Mas não é dilema, você está se sentindo pressionado pelos seus colegas. Você está se sentindo pressionado pelos seus desejos. Você está se sentindo pressionado pelo ambiente onde você está. Aí você sabe o que deve fazer. Você já tem orientação divina. Faça. Tome a decisão, por mais dura que seja. Daniel, jovem, talvez menos de 15 anos, na Babilônia, retirado dos seus pais, deportado para a Babilônia. E o rei diz, olha, prepare aqueles judeus. Eu quero eles trabalhando no meu palácio. Então, dê comida para eles, alimente-os, que eu vou doutriná-los babilonicamente. Vai começar a Babilônia, pátria educadora. E aí começou o projeto Babilônia, pátria educadora. Só que Daniel, diz Daniel capítulo 1, versículo 8,
ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com a comida que ele oferecia, nem com o vinho que ele bebia. Irmãos, é uma atitude que alguém pode olhar e dizer estúpida, que ele poderia simplesmente ser morto ali. Está desobedecendo ao rei. O rei disse: você vai comer isso, isso e isso. Aí Daniel disse: eu não vou comer não. Tá? Não vou comer não. Talvez com medo de ser morto. Mas ele tomou a decisão de agradar a Deus. Decida agradar a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser criterioso. Agir com prudência, sensatez, sobriedade. Você tem domínio próprio. O Espírito Santo trabalha em você. Deixa ele guiar a sua vida. Não seja precipitado. Deixa de agonia. Haja de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Pela orientação, Deus, que o Senhor nos dá de uma maneira clara sobre o que o Senhor espera de cada um de nós. Ajude especialmente, Deus, todos que somos mais novos e temos muito o que aprender da vida. Nos ajude, Deus, a alcançar a sabedoria do Senhor, a tal modo que nossas decisões sejam cercadas de prudência, sensatez, que nós possamos avaliar as decisões, os pensamentos, as atitudes, a partir da orientação do Senhor. Rogo ao Senhor, Deus, pela vida de cada um aqui, possamos agradar o Senhor em tudo. Em nome de Jesus, teu santo Filho que deu a vida em nosso lugar. Amém.